Então, meus irmãos, vamos começar. A lição vai ser a lição número 5, o batismo do Espírito Santo. É um capítulo interessante que muitas pessoas têm dúvida, né? Principalmente porque muito se fala em algumas tradições teológicas, e iremos abordar esse assunto, ok? Vou orar aqui para começar e aí vamos para o capítulo. Senhor Deus Todo-Poderoso, me capacite, Senhor, para falar, Senhor, desse assunto, meu Deus, que dúvidas sejam esclarecidas, meu Pai, que possamos, Senhor Deus, aprender cada vez mais da Tua Palavra, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, pessoal, como vocês sabem, o tema é sobre o batismo do Espírito Santo. Eu acho que a maioria das pessoas que congregam ou que congregam e tem uma vida na igreja e entre crentes, você já deve ter ouvido alguém perguntar: você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Geralmente quem pergunta isso aí é da tradição pentecostal, né? E essa pergunta muitas vezes ficou bem confinada no pentecostalismo como um todo, mas o pentecostalismo acabou alcançando várias outras tradições, né? E até o Augusto Nicodemos fala uma coisa bem legal sobre a influência pentecostal, que ele fala que as teologias sistemáticas até 1930, por aí, que as teologias sistemáticas não tinham um capítulo para falar do Espírito Santo. Geralmente eles tratavam com a questão da aplicação da salvação, e depois do pentecostalismo veio uma ênfase maior, veio uma necessidade maior do estudo sobre o Espírito Santo. Então a gente vê a contribuição, né, do pentecostalismo nesse aspecto, que aí as pessoas começaram a estudar mais, deram um capítulo próprio ao Espírito Santo, e isso serve muito, ajuda muito para a gente também combater algumas heresias, analisando o texto, já que tem um capítulo próprio onde se examina tudo sobre o Espírito Santo, né? E a gente vê também muito em neopentecostalismo que o batismo do Espírito Santo é visto como uma experiência pessoal, né? E se baseia muito na experiência pessoal e não tanto na experiência bíblica. Então, o Sproul, no quarto parágrafo do seu livro, né, a lição é o número 5, tá bom, pessoal? Ele diz: geralmente, mas não sempre, os cristãos carismáticos consideram o batismo do Espírito Santo como uma segunda obra da graça, distinta e subsequente à regeneração e à conversão. É uma obra do Espírito Santo disponível a todos os cristãos, mas da qual nem todos se apropriam. Os carismáticos estão divididos entre eles mesmos quanto à questão se falar em línguas é um sinal necessário ou uma manifestação do batismo. Então, a gente vê que eles consideram, né, o batismo do Espírito Santo um momento, a conversão um momento e o batismo do Espírito Santo outro, né? Eles consideram como uma segunda obra da graça, que está disponível para todos, mas nem todos se apropriam dessa segunda obra, né? Essa é a opinião geralmente pentecostal, e há divisão dentro do pentecostalismo quanto às evidências do batismo do Espírito Santo. Por exemplo, a Assembleia de Deus, né, ela considera que falar em línguas é a evidência inicial que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Isso a gente vê na Declaração da Assembleia de Deus, capítulo 19, para quem quiser saber, né? E de onde eles tiram isso? De onde eles falam que o batismo do Espírito Santo acontece depois da conversão? Eles geralmente apontam para o livro de Atos, principalmente o início. Por exemplo, Atos 2. Eu não vou ler Atos 2 com vocês, mas creio que vocês saibam qual é a passagem. Mas vou citar. As pessoas, os discípulos do Senhor estavam reunidos e estavam esperando a vinda do Espírito Santo. O que ocorreu? Eles ouviram como um som de um vento e viram labaredas de fogo sobre cada um deles e começaram a falar em línguas, ok? E começaram a falar em línguas, e aí, como isso aconteceu num evento importante em Jerusalém, então vários judeus de vários lugares
de outros lugares assim distintos, né, que falavam outros idiomas, ouviram alguns desses discípulos falando a língua deles. Tanto que, como eu disse, é um evento grande, tinha várias pessoas falando de várias línguas diferentes. E essas pessoas ouviam os discípulos falando. É claro que tem gente que acha que essa parte ocorreu assim. Os discípulos falando qualquer coisa, né? E os ouvintes, o Espírito Santo que atua nos ouvintes. Mas só que não parece ser isso que o texto fala. Por quê? Me parece ser mais natural no texto que tem cerca de 120 discípulos. Esses 120 discípulos, o Espírito distribuiu para eles a capacidade de falar em uma língua que eles não entendiam. Então, por exemplo, se fosse hoje em dia, vamos fingir que é Jerusalém aqui no Brasil, os judeus falam tudo português, e aí vem um evento, todo mundo chega aqui de outros países, e pessoas que não sabem falar russo começam a falar russo, que não sabem falar alemão começam a falar alemão do nada. Então, essa é a ideia das línguas, porque eles ouviam na língua nativa, esses viajantes ouviam na língua nativa que eles estavam falando, e isso ajudou também porque eles viam, tipo, nossa, esse pessoal, como assim eles sabem essa língua? Né? É que nem se, por exemplo, uma pessoa aqui que não sabe inglês começa a falar inglês fluentemente do nada. Aí você fala, como assim? Eu fiz um cursinho, demorei 10 anos no meu curso, repeti algumas classes, mas aí o Espírito Santo capacitou eles, né? E aí a interpretação pentecostal é que esse padrão de distinção entre a conversão e o batismo, esse lapso de tempo que teve nesse momento da igreja primitiva, eles afirmam que é um lapso de tempo que existe e é aplicado para os crentes em todas as épocas, né? Com todo respeito aos irmãos pentecostais, que são irmãos em Cristo, mas a igreja presbiteriana, a gente da Atos discorda que tem esse lapso de tempo, ok? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente sobre o que eu quero dizer com isso. Mas vamos para o 6º parágrafo do livro. O R.C. Sproul fala: os pentecostais estão certos em ver certa distinção entre a regeneração do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo. Regeneração refere-se ao Espírito Santo dando nova vida ao crente, vivificando aquele que estava morto no pecado. O batismo do Espírito Santo refere-se a Deus capacitando seu povo para um ministério. Então, eles estão certos na diferenciação que eles fazem. Por exemplo, o Espírito Santo já atuou antes nos discípulos, antes do Pentecostes, né, da Atos 2. Eles já haviam se convertido ao Senhor, só que naquele momento eles não haviam recebido do Espírito Santo, porque era uma promessa que ainda ia se concretizar, né, nesse momento da história da igreja. Ok? E a esse ponto a gente concorda que o batismo do Espírito Santo é Deus capacitando o seu povo para o ministério. Ok? Então, vamos fazer a distinção. A regeneração é quando o Espírito Santo nos guia para a verdade, e aí ele habita em nós. E o batismo do Espírito Santo, que é a capacitação do crente para fazer, para o ministério. Ok? E a gente vê que até o Sproul reconhece, né, que eles estão certos nessa distinção. E eu peguei também a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, capítulo 19.1, que eu achei interessante trazer para você. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, pois ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. Então, no batismo do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo começa a habitar depois que a pessoa é batizada no Espírito. Como a gente vê, o Espírito Santo atua no coração do pecador, ok? E atuou no coração dos primeiros discípulos. O batismo do Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda, né? Então essa parte a gente concorda, né? A gente só não vê esse lapso de tempo que os pentecostais veem, né?
Então, e a gente pode ver isso também na passagem bíblica de Romanos 8, versículo 9. Por quê? O que diz essa passagem? A passagem diz que o Espírito Santo habita no crente. Por exemplo, Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, o crente, na conversão, como eu disse, já tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já habita nele, né? Mas, como eu obviamente já disse, o batismo do Espírito Santo é algo distinto, que na igreja primitiva ocorreu em tempos diferentes. Nós vamos ver o porquê, o motivo. Mas o padrão hoje em dia é que a gente receba esse batismo do Espírito Santo no momento que a gente se converte, ok? Não tem mais essa distinção. A gente vai agora para o início da página 18 no Caderno das Verdades Essenciais, o iniciozinho mesmo, tá? Primeiro parágrafo, em que o Sproul diz: não é necessário que o crente busque uma segunda e específica obra do batismo do Espírito, depois da conversão. Todo cristão é cheio do Espírito, numa medida maior ou menor, dependendo da correspondência de consagração a Ele. Então, por isso, muitas vezes a pessoa da tradição pentecostal fica assim: nossa, eu quero ser batizado do Espírito Santo, porque muitas vezes essa tradição enfatiza algumas evidências, como a evidência de falar em língua. E aí eu já ouvi muitos relatos de pessoas que não são mais pentecostais, que elas ficavam assim: nossa, todo mundo falando língua, eu não estou falando. E às vezes até o próprio inconsciente da pessoa, a pessoa inconscientemente começa a imitar. Ela não está falando em língua, ela acredita que está falando, tá? Só que ela se sente talvez intimidada e ela quer imitar isso. Eu também já ouvi gente, né, que falou com outra pessoa congregando numa igreja pentecostal: tem que falar em língua, irmão, ó. Aí ele falou, ó, e ele fez assim para ficar soltando a língua, né, tipo, fala assim, glória a Deus, aí enrolando a língua aí para falar em línguas, entendeu? Mas não é isso o que é falar em línguas, tá bom? Com todo respeito aos irmãos pentecostais, mas discordo veementemente deles nesse quesito. E é claro que nem todo mundo da igreja pentecostal ensina a pessoa a falar em línguas assim, entendeu? Mas vamos um pouquinho mais para frente, em que eu gostaria de falar da atuação, da capacitação que o Espírito Santo dá. Na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, não eram todas as pessoas que recebiam essa capacitação. Como assim, Douglas? O Espírito Santo capacitava juízes, muitas vezes juízes eram capacitados pelo Espírito Santo, reis, profetas. Não era o povo todo que era capacitado pelo Espírito Santo da maneira que é capacitado no Novo Testamento. Quando eu estou falando de capacitação, estou falando de batismo do Espírito Santo, tá bom? E aí a gente pode ver isso em Números 11, uma passagem conhecida de Moisés, que ele fala: não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Isso é Moisés falando para Deus. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver minha própria ruína. E o Senhor Deus disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Essa é a passagem de Números, versículo 14 a 17. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, de 27 a 29, então um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles.
Então a gente vê que nesse momento o Espírito de Deus, obviamente ainda atuava na conversão dos crentes no Antigo Testamento, mas não havia essa capacitação em massa, né, que ocorreria no Novo Testamento. E a gente vê que essa capacitação em massa, esse desejo de Moisés, ia ser atendido no futuro, como Joel diz em Joel 2, versículo 28 e 29. E depois disso derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei meu espírito naqueles dias. Isso aí é um derramamento do espírito de forma universal. Por quê? E primeiro ele fala que vai derramar sobre todos os povos. Afinal, eu creio que ninguém aqui tem uma ascendência judaica. Então a gente é incluído nesse derramamento do espírito. Nós não somos judeus, mas pertencemos ao povo de Deus. Ok? E também Deus fala, os seus filhos e as suas filhas. Não tem distinção de sexo. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. E de novo, ele vai enfatizar, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, a idade também não vai ser limitador. Então, jovens e idosos serão capacitados pelo Espírito Santo. E até sobre servos e servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Isso é, até de pessoas com menores condições financeiras, até as pessoas com mais condições dentro da igreja, serão capacitadas com o Espírito Santo. Então a ideia é, derramarei sobre todos o Espírito Santo. O Espírito Santo capacitará a todos os crentes. E a gente vê, então, pode surgir a pergunta, mas Douglas, por que na igreja primitiva aconteceu desse modo diferente? Por que na igreja primitiva primeiro as pessoas se converteram, depois os discípulos, depois no Pentecostes que veio o Espírito Santo? E aí eu digo, uma boa pergunta, mas vamos responder. Primeiro era um início da igreja, né? Era algo novo. A profecia de Joel estava se concretizando. Pedro cita até essa profecia para mostrar, pessoal, chegou o momento profetizado pelo profeta Joel. Então, ele estava num momento novo, inaugural, onde a igreja foi estabelecida. Ok? E também isso foi como um sinal, foi um sinal precioso que Deus deu. Porque se você ver, foram 3 modos que Deus confirmou o batismo do Espírito Santo nesses primeiros discípulos. O vento, né? Não foi um vento, foi o som de vento, labaredas de fogo, né? Línguas de fogo, né? Que vieram sobre eles, e por fim, o falar em línguas, que aí foi o momento que abriu o espaço para que todos os judeus que estavam morando em outros lugares vissem isso, ficassem impressionados, tanto que a pregação de Pedro, nesse momento, foi uma pregação que veio, milhares de pessoas vieram a Cristo, né? Embora não tenha escrito que quando essas pessoas foram batizadas, elas começaram a falar em línguas, não tem essa questão. Então, esse primeiro momento é para legitimar essa nova verdade, essa nova era, né? E aí a gente vê em outros momentos esse relato do batismo do Espírito Santo. Mas eu estou indo um pouquinho mais à frente do que eu tinha que falar, tá bom? Então vamos por partes, né? É interessante saber que os judeus, né, isso no penúltimo parágrafo da página 18, no RC Scroll, ele fala: os primeiros crentes não acreditavam que os samaritanos, os prosélitos e os discípulos de João Batista pudessem ser cristãos. Dessa maneira, o batismo do Espírito Santo serviu como confirmação de membresia na igreja. Eu vou explicar um pouquinho isso, né? Teve esses momentos em que a gente vê mais detalhado o batismo do Espírito Santo, que foram os samaritanos, e é importante eu explicar o contexto. Os samaritanos era uma raça mista, por assim dizer. Eles tinham sangue judaico, mas também tinham sangue misturado, e eles faziam sincretismo, isso é, eles misturavam alguns aspectos da religião judaica e misturavam com outras coisas, né? Tem até a parte se você se lembra, a mulher samaritana, que ela pergunta onde devemos adorar, e Jesus fala, os judeus estão certos dessa questão de adoração, mas vai chegar um momento que não precisará mais, porque você adorará em espírito e verdade, né? Eu estou citando livremente essa passagem, tá bom? E
os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Que nome é esse, prosélitos? Bem, eram os discípulos não judeus que acreditavam num Deus único. Então eles abriam mão do paganismo, mas eles provavelmente não se tornavam plenamente judeus, isso é, eles não passavam por circuncisão, provavelmente. Eles guardavam certos aspectos da lei, mas outros, que eram mais específicos para os judeus, eles não guardavam bem, eles focavam em um aspecto da lei, né, lei mosaica. E os discípulos de João Batista, né, que depois de um tempo, João Batista faleceu, né, e os discípulos continuaram a ter discípulos de João Batista, né, sucederam, e acabou tendo uma separação assim, que tem até uma passagem aqui que fala da pessoa que nem... As pessoas foram batizadas no batismo de João Batista, mas não foram batizadas em Jesus, e aí quando ouvem, são batizadas. E aí o Espírito Santo vem sobre elas. Então, esses momentos são momentos que Deus usou para testificar, os samaritanos, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, fazem parte do meu povo agora. Os prosélitos, né, os não-judeus que acreditam em mim e que acreditam em Jesus Cristo agora, eles são parte do meu povo. Os discípulos de João, agora que são meus discípulos, são parte do meu povo. Então, o falar em línguas, essas evidências todas, os judeus viam como algo confirmador, como algo que é tipo um selo de aprovação de Deus para eles fazerem parte do povo. Porque era algo muito novo para eles. Imagina, você o tempo todo criado naquela ideia: não, eu sou judeu, os judeus que têm a salvação, tá? Os outros povos estão perdidos. Mas não, aí Deus foi lá e falou: eu quero chamar não só os judeus, mas todos os povos à minha presença. Foi um foco que foi se perdendo com o tempo, então Deus foi guiando esse povo foi guiando os primeiros cristãos para compreenderem. Até a parte do prosélito, Deus até fez o Pedro ter um sonho para ele entender, porque era difícil para o judeu entender isso, né? E a gente pode ver em Atos 10, 45, 48, que é a narrativa, né, do batismo do Espírito Santo dos prosélitos, né? Que aí diz: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Tipo assim, até sobre os gentios. Você viu como era difícil, né, para um judeu aprender o que Deus queria ensinar. Isso aí ele foi ensinando um pouco. Não só judeu, a gente tem uma dificuldade de aprender o que é a vontade de Deus, né? Que Deus é um pai paciente. E pois o ouviu falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, como você pode ver, esse foi o momento que Pedro falou: não, olha só, por que a gente vai pedir deles se tornar discípulos de Cristo? Se o próprio Espírito Santo, se eles foram capacitados pelo próprio Espírito Santo agora, vocês estão falando em línguas. Então isso era uma evidência. E o R.C. Sproul, né, no último parágrafo dessa lição, ele diz: os episódios subsequentes do batismo do Espírito Santo, depois do Pentecostes, devem ser entendidos como uma extensão do Pentecostes, por meio do qual todo o corpo de Cristo recebeu dons para o ministério. Na Igreja do Novo Testamento, nem todos os cristãos falaram em línguas, mas todos os cristãos receberam dons do Espírito Santo. Desta maneira se cumpriu a profecia de Joel 2, 16 a 21. Então, é isso que eu quis falar para vocês. Então, essa questão de lapso de tempo foi um momento da igreja primitiva. Foi um momento que Deus foi ensinando ao seu povo, né, que o plano dele abarcava não só os judeus, mas também gentios, samaritanos e todos aqueles que viessem pedir perdão pelos pecados. Então a gente vê isso, a gente viu essa questão de línguas, porque era algo bem, como posso dizer, bem assim,
era um marco, né? A profecia, a pessoa poderia profetizar alguma coisa bem no futuro e não haveria, né? Você não poderia julgar essa profecia. Mas quando a pessoa começou a falar um idioma que ela não fala, né? Você ouvindo o seu idioma materno, você sabe que a pessoa não fala. Aí você fica, nossa, não tem como, Deus está operando. Então, essa foi a questão do batismo do Espírito Santo com evidências de línguas naqueles instantes que eu mencionei. Ok? Eu sei que é um tema bem debatido, então eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre isso, né? Se alguém não entendeu certa parte, se alguém quer que eu esclareça algo. Alguém? João Gabriel. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu não estava aqui a aula inteira, então talvez possa ser que você já tenha comentado sobre isso, se eu comentou, perdão. Mas eu tenho uma dúvida sobre a questão do batismo do Espírito Santo, porque, como você mesmo disse, muitos irmãos pentecostais acreditam que o batismo do Espírito Santo venha com falar em línguas, o que eles acreditam ser como línguas estranhas, né? Lá em 1 Coríntios, 13, Paulo vai dizer o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Quando ele fala aqui, ele define duas línguas diferentes, né? A língua dos homens e a língua dos anjos. Você saberia explicar mais ou menos, né, por alguma razão, se aqui teria alguma abertura para essa interpretação de línguas que a gente denominasse como línguas estranhas? Então, obviamente, que vão ter teólogos que falam que veem isso como uma validação de que as línguas podem ser até línguas conhecidas pela raça humana. Entretanto, na minha interpretação desse texto, eu enxergo como se fosse uma hipérbole. O que é isso? É quando a pessoa exagera. Por exemplo, todo mundo foi na casa de fulano. Você quer dizer que todas as pessoas do planeta foram para a casa de fulano, ou você está dizendo muitas pessoas foram para a casa de fulano? Geralmente você fala isso no sentido, muitas pessoas foram para a casa de fulano, né? Ou muitas pessoas conhecidas foram para a casa dele. E de igual maneira, Paulo está falando assim, mesmo que eu falasse alguma língua desconhecida, mesmo que eu tivesse conhecimento maior de todos os filósofos, alguma coisa, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Então, a ideia dele é enfatizar o amor, né? Não que ele esteja falando que existe uma língua propriamente de anjos e que a pessoa, que o crente, quando fala em línguas, é capacitada a falar essa língua, tá? Ok? Mais alguma pergunta? Não é exatamente uma pergunta, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre. Porque eu acredito também, como você, quando você fez a explanação de Atos 2, que o dom de línguas ali é no sentido idiomático. Eu também creio dessa forma. Eu também creio como você fez, quando o João citou a questão do Coríntios 13, né? Que ali é uma hipérbole, né? De fato, eu também interpreto dessa mesma maneira. Mas no mesmo livro de Coríntios, Paulo vai dizer que o dom de línguas é o menor dos dons. E em dado momento, ele vai dizer que ninguém fale em línguas na igreja, a não ser que haja alguém que as interprete. Então, assim, isso traz um pouco de margem para a existência de fato desse dom de línguas estranhas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. É até interessante porque, realmente, imagina a gente nessa comunidade, eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe falar russo? Não? Paola falou que sabe. Não sabe não. Então, vamos citar um exemplo aqui. Vamos ver que a irmã Rosana comece a falar em russo aqui. Ela não sabe russo, a gente não sabe de onde veio isso, então a gente fala, ela foi capacitada pelo Espírito para falar isso. Mas aí tem a ordem de culto, né? Porque se ela falar russo, a gente não vai entender nada. Tem que ter alguém com dom de traduzir.
né? Alguém que também acontece de não saber russo, mas está entendendo tudo que ela está falando, né? O Espírito capacita ela. E tem até uma história, isso estava num vídeo do Alpha, que uma moça contou exatamente um pouco disso, né? Ela estava com umas dúvidas lá, em questões com Deus, né? E uma pessoa veio orar por ela. E essa pessoa que estava com um problema e tal, ela gostava muito de uma língua específica. E essa pessoa que veio orar não sabia essa língua. E a pessoa começou a orar, tal. Aí daqui a pouco começou a falar essa língua que a mesma desconhecia, mas só que a que estava ouvindo conhecia, porque ela amava essa língua, né? Eu acho que era até russa, né? Eu usei esse exemplo por causa disso. Eu comecei a ouvir russo, minha filhinha amada, né? E ela começou a chorar assim, como? E perguntou depois, né, para a irmã, não sei falar não. Então a gente vê que Deus opera. Deus ainda pode operar, né? Operar nesse quesito de falar em línguas, né? E nesse exemplo foi usado para abençoar uma irmã em crise, né? Mas é claro que no contexto brasileiro a gente vê muitas pessoas querendo falar em línguas e falando em línguas sem tradutor. E isso virou até piada fora do arraial crente, né? Por exemplo, você vê muitas pessoas falando labachúrias, né? Como piada. Então a gente vê que muitas vezes a pessoa entende mal o que quer, né? O falar em línguas. E de novo eu falo, eu respeito quem acha que falar em línguas é uma língua desconhecida de todos os homens. Eu discordo quanto a essa interpretação, mas e a gente deve fazer como Paulo ordenou, ter ordem na igreja. Então, se a pessoa for falar em línguas, então que tem uma pessoa com dom para traduzir o que essa pessoa está falando para edificar toda a igreja. Afinal, nossos dons, os dons que a gente recebe é para edificar tanto os irmãos, quanto também servir para o ministério lá fora, de evangelismo. Entendeu? Espero que eu tenha dito o que você perguntou. Mais alguém? Opa! Que é labachúrias? Sabe? Vamos lá. A minha dúvida sempre foi essa. Já falou. Já falei. Para quem não ouviu, ele perguntou o que é labachúrias. Resposta: não sei. Eu não sei. E como eu disse, eu creio que isso não seja nenhum idioma humano. Eu acho que a pessoa, com aquela vontade de falar, de ter esse dom, acaba falando isso, né? Eu acho que é um erro da pessoa, um erro sincero, mas eu acredito que seja um erro, com devido respeito aos meus irmãos pentecostais, ok? E Douglas, falando sobre esse lance que você falou dos pentecostais estarem falando em língua nas igrejas deles, como que fica assim, por exemplo, eu já fui de igreja pentecostal, que eu via falar tantas coisas, eu falei, gente, eu não estou entendendo isso, será que eu tenho que treinar para me fazer igual eles? E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, eu falei, poxa, será que eles sabem que eles estão agindo desse jeito, mas que no fundo, não está representando nada sobre Espírito Santo, ou que eles estão sendo manipulados como se fosse assim um papagaio, repetindo e até treinando, como você falou. Tem pessoas que querem estar no meio, mas verdadeiramente a verdade está sendo ali, coitado, tipo um fantoche, eu fico analisando até hoje como que existe essas igrejas continuando ainda até hoje, entendeu? Será que heresia, ou eles tentam implantar essa questão de falar em língua de uma maneira assim, bem fantasiando a situação? Ó, você também tem que falar, está no nosso grupo, senão você vai ter que sair fora. Eu realmente, como eu disse, né, eu creio que é uma interpretação errada de Atos, né, que eles acham que esse lapso de tempo entre conversão e batismo do Espírito Santo ainda acontece hoje e que o crente deve ter algum tipo de evidência do batismo do Espírito Santo no quesito, vamos lá, algumas falando em línguas, realmente é o mais comum de todos.
né? Mas, e aí acaba que indiretamente as pessoas que não estão, né, falando labachúrias ou outra coisa, acabam se sentindo pressionadas, tipo assim, nossa, todo mundo, e acaba se sentindo inferiorizada. Talvez nem seja a ideia essa do pentecostalismo, mas acaba tendo isso e a pessoa, obviamente, levada pelas emoções, acaba querendo forçar isso, mesmo que inconscientemente, né? Mas eu não diria que é heresia, porque os irmãos, como eu disse, os irmãos pentecostais são uma bênção em vários quesitos, né? E obviamente eles podem achar isso da gente, pô, são uma bênção, só discordo deles disso, né? Obviamente. Mas eu acho que é um pouco, como podemos dizer, acho que não é bom esse ensino deles, né? Mas o essencial do essencial eles têm. Afinal, a igreja pentecostal acredita na Trindade, a igreja pentecostal acredita na ressurreição física de Jesus Cristo, acredita no arrependimento e na volta de Jesus Cristo. Os pontos essenciais, né, obviamente que a gente concorda, né, mas obviamente também essa questão a gente discorda e por isso que acaba que a gente não congrega junto, que poderia ter algum problema. Imagina, alguém com uma opinião assim tão diferente de outra pessoa, né, no futuro poderia ter problema, né, de liderança, alguma coisa assim, e aí, nossa. Então, é por isso que a gente até, né, a gente se reúne com pessoas, geralmente os cristãos procuram uma igreja que eles concordem mais, né, que tem uma visão que eles acham mais bíblica, ok? A aniversariante, que foi ontem. Foi sexta. Foi sexta-feira? Eu acho que mandei no dia. Mandou, eu sei. Ainda bem. Bom dia, irmão. Bom dia. Eu quero só enfatizar o que o irmão disse, que eu creio que na igreja pentecostal há uma liberdade maior em você se manifestar, né? Então, por isso que as pessoas estão ali e há uma liberdade tão grande que eles não se ficam oprimidos em se manifestar. E o falar em língua não nem sempre é para a igreja, é para a manifestação nossa, para a nossa edificação. E se os irmãos prestarem atenção, aqui na nossa igreja, até o nosso pastor fala em línguas. Sim, só o pastor que Cláudio fala em ele línguas. fala quietinho, baixinho ali no cantinho dele. Quem está próximo dele ouve. Sim. Agora quem não está próximo, porque não há esse costume, não é nosso, né? Como agora presbiteriano, porque antes esse costume já estava começando na nossa igreja, mas depois, como presbiteriano, passamos a fechar mais esse costume. Mas a igreja, a Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais, ela tem essa liberdade, né? Então muitos não entendem. Mas está edificando a si próprio, né? E o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que nos capacita a fazer a sua obra. Sem a capacitação do Espírito Santo, é como sino. Ele só vai bater e fazer barulho, mais nada. E não vai haver uma resposta, porque quem convence o homem é o Espírito Santo através daquele que está ali na frente ministrando a palavra. Então, isso aqui cria-se um clima, né? É um clima assim até meio chato, porque é um clima onde há muita divergência devido a isso, devido a uns crer, mas ele tem vergonha de expressar isso. E outros não, outros já, né, se expressam de maneira que ele não tem vergonha disso. Então são dois ambientes, né, e aonde o Espírito Santo está atuando, em todos os dois, né, um com mais liberdade e outro com menos liberdade, mas o Espírito Santo está atuando. Para quem não sabia, o pastor Cláudio fala em línguas, tá, gente? Isso eu também já sabia já há algum tempo. Eu não tenho esse dom de línguas, tá, mas o pastor Cláudio tem. E também, realmente, em igrejas pentecostais como um todo, né? Eles têm mais liberdade, tipo assim, vai gente para falar testemunho, é muito comum essas coisas, né? Edifica,
né? Obviamente que todos os seus pontos têm um ponto positivo e negativo, por assim dizer, porque eu começo a pensar muito assim, pô, aí a pessoa vai lá e começa a falar algumas coisas assim, meio que pode acontecer, obviamente, de falar umas coisas meio que nada a ver com o evangelho. Acontece, por isso que muitas vezes a igreja... por isso que a igreja muitas vezes prefere, não, vamos, né? E sobre falar em línguas, ela falou a verdade. A línguas também pode ser usada individualmente, a gente vê com o pastor Cláudio. É claro que no culto público, quando a gente vai, por exemplo, muitas vezes na pentecostal, a pessoa fala bem alto assim, né? E aí todo mundo olha, talvez até olha, talvez até não. Mas aí quando é um culto público desse tipo, quando a pessoa não está falando individualmente, mas está falando para a comunidade como um todo, aí tem que ter um tradutor. Tanto que o pastor Cláudio não fala de púlpito, né? Não fala em línguas e púlpito, porque ele não tem, pelo jeito ele não tem o dom, né, de tradução disso, entendeu? Então é esse aspecto que eu quis ressaltar, tá bom? Irmãos, bom dia. Bom dia. Eu também compartilho da mesma opinião, que está mais para uma língua idiomática do que para espiritualizada. E minha razão para isso é uma regra hermenêutica, né, de interpretação bíblica, que os textos mais obscuros ou menos claros se interpretam por aqueles que estão mais claros. E a gente vê que Deus havia profetizado, né, através de seus homens escolhidos por Ele, que isso aconteceria entre seu povo. E quando isso aconteceu, será que isso foram dois derramar de línguas diferentes, de modo que a Bíblia expressaria dois dons de línguas ou apenas um dom? Quantos dons de línguas existiriam, né? No meu entender, existe um dom de língua, que é o que está claramente expresso em Atos 2, e os demais que foram expressos também ao longo das Escrituras foram só uma extensão daquele mesmo dom e não de outro dom. E quando a gente vai para Atos 2, capítulo 2, verso 4, fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. E volta ao verso 11 e fala: tanto os judeus quanto os prosélitos, né, cretenses, arábios, quanto os que ouviam falar, todos ali nos ouviam falar nas nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. Esse texto, como a gente já ouviu falar em alguns teólogos que defendem essa ideia idiomática, né, eles informam que essa palavra aqui, outras línguas, no original está escrito héteros glossa. Glossa, língua mesmo, nosso órgão, né? E héteros significa hétero, não é? Heterossexual, homossexual. Homo é aquele que tem atração pelo mesmo sexo e hétero pelo diferente, né? Então, hétero, glossa, seria língua diferente. Simplesmente uma língua diferente da nativa. Então, alguém estaria ali movido pelo Espírito Santo falando uma heteroglossa, uma língua diferente daquela nativa dos homens. E os demais que estavam ouvindo, também a mesma expressão acontece, héteros, glossa. Né? Eles também ouviram falar em uma língua diferente daquelas que eles tinham. Então, a partir do texto mais claro, a gente interpreta o menos claro, que seria o de Corinto. Será que lá haveria um outro dom de línguas? Ou é apenas uma expressão, como a gente viu aqui, uma hipérbole, né? Enfim? Então, como eu considero como uma hipérbole, né? E eu uso o mesmo método que você usa nesse quesito, né? Então, a minha opinião é que é o mesmo dom de língua, não uma língua, tipo assim, nesse momento é um dom de língua diferente desse aqui. Não, eu discordo. Obviamente, tem irmãos em Cristo, pode ter até irmãos aqui que discordam dessa interpretação. Tudo bem, né? É minha interpretação, né? Minha interpretação, obviamente que pode ser que o pastor Cláudio tenha uma interpretação diferente quanto a isso, ok? Mas eu creio que a melhor análise bíblica seja essa, de que é o mesmo dom. Ok? Pode falar. Uma complementação. E quando... Tem até uma dúvida, né? Não fala homens, mas fala a Deus. Tem uma passagem que diz, não estou me lembrando onde está. Se alguém lembrar, puder se manifestar. Não em línguas, mas só se manifestar onde está o texto. Assim, se alguém se propõe a dizer uma língua em público, e foi expressa e exposta em público, o público deve ouvir e deve compreender.
Se não houver compreensão pública, para que ela foi dita em público? Que seja dita então em secreto, né? Porque Deus não entra em contradição consigo mesmo. Se alguma coisa foi externada em público para a igreja precisa ouvir. Naturalmente existe a igreja visível e a invisível aqui entre nós, né? Aqueles que de fato têm o Espírito Santo em si, que são convertidos, esses terão naturalmente a compreensão, porque se aquilo foi dado a um homem para que ele expresse em público para a igreja, essa igreja precisa entender. Se não houver o entendimento de um único cristão, ou aquilo não foi de Deus, ou a língua ela não existe, né? E foi dita pela emoção humana. Ou se ela existe, ela seja dita em secreto, não a homens, mas a Deus. E a gente vê uma coisa interessante, né? Que em Corinto, o problema do Corinto não era nem a questão de dons, eles tinham os dons, mas só que eles estavam exercendo o dom no culto público de maneira incorreta. Tanto que o Paulo vai enfatizar, vamos botar uma ordem aqui, tá? Ele não falou, então, se livre desse dom aqui, não. Nossa, que benção que vocês estão tendo esse dom, mas vamos fazer de um modo organizado para que toda a igreja seja edificada no culto público. Entendeu? Mais alguma dúvida? Não? Hoje rendeu de perguntas. Eu sabia que hoje ia render de comentários sobre esse tema. Que é um tema que está muito fresco, né, na vida do crente, assim, principalmente a influência pentecostal, como eu disse. Mas eu espero que isso tenha clarificado a mente de vocês e que a gente possa exercer nossos dons, né, com ordem, conforme Paulo nos orientou. Ok? Vou orar e vamos encerrar, ok, irmãos? Nos vemos mais tarde, para quem vai voltar. Senhor Deus, lhe agradeço, Senhor Deus, por este momento de aula, Senhor. Lhe agradeço, Senhor, por todos, Senhor, que estiveram aqui, que perguntaram, que fizeram adições, comentários. Senhor, que a vida de todos aqui seja abençoada e que a gente saiba, Senhor, que nós que cremos em Ti, já fomos batizados no Espírito Santo no momento da nossa conversão. E sobre a questão de ser bem mais cheios ou vazios, é a questão de comunhão contigo. Que a gente possa crescer em comunhão, Senhor, e que a gente possa ajudar tanto a igreja local, Senhor, quanto o evangelismo, Senhor. Nos use conforme a Tua vontade, que é boa e agradável. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos.